Boa noite, professor. Este é o grupo do trabalho de hidráulica e pneumática, o grupo composto pelos alunos Lemoy Antônio Menezes, eu no caso, o aluno Bruno Gabriel Tavares Ferreira e o aluno Matheus da Cruz Lima. Este foi o circuito que nós construímos para a resolução do problema proposto, o problema que pedia uma máquina que segurasse uma peça e que sincronizadamente pudesse pressionar a mesma peça e dar um certo formato a ela. Para isso nós precisamos montar um circuito onde um cilindro segura a tal peça e o outro cilindro, enquanto o primeiro segura, pressiona para dar o formato. Então nós montamos exatamente este circuito para exemplificar a resposta sobre a máquina. Nesse caso aqui nós usamos as válvulas como recomendado pelas aulas. A determinada válvula, todas as válvulas de acionamento aqui com a mola. Nessa primeira válvula, que é acionada pelo botão de forma mecânica, indica que a passagem de ar para dentro do cilindro 1A, que é o cilindro correspondente ao que segura a peça, certo? Então ele passa de nível baixo para nível alto, aqui no caso, se ele está cheio de ar, ele se encheu de ar, e então ao se encher de ar em nível alto aqui, o 1S2, ele ativa através do sensor da régua, que o senhor também indicou, que o senhor também recomendou. Ele aciona a válvula do 1S2 aqui, identificando o nível alto aqui, e aciona a passagem de ar para dentro do cilindro 2A. Com o controlador aqui, que nós colocamos em 75%, diminuindo a velocidade de passagem de ar. Então, esse 2A ele se enche de ar e passa para o nível alto, passa para 2S2, acionando esta válvula, que reconhecendo o nível alto 2S2, ela aciona a entrada de ar de volta, o retorno para o cilindro 2A, ou seja, ele retorna, o ar entra nele de volta e retorna para o nível baixo, ou seja, 2S1. Em 2S1, reconhecendo este comando mecânico também, essa outra válvula, o 2V1, ele reconhece que o cilindro está em nível baixo e aciona a entrada para o retorno do cilindro 1A. Então ele se fecha e dá origem ao ciclo novamente. Então pode perceber, eu vou dar um executar no nosso circuito, pode perceber que o cilindro 1A ele fica aberto durante o processo em que o 2A ele abre e fecha. Assim como o problema proposto, nós desenvolvemos esse circuito. Professor, obrigado pela atenção. Esse foi o nosso trabalho.